Câmera 2 rodando. Câmera 1 rodando, som rodando. Papo na Laje, episódio 19, cena 3, take 1. Tony movimentou, James movimentou. Ação. Esse é mais um programa Papo na Laje, eu sou Dani Câmara e hoje nós estamos aqui em Maricá para falar sobre o tema formação de comunicadores populares. Eu estou com a Inessa e com o Breno e eu queria que vocês falassem um pouco sobre a trajetória de vocês, né? Breno é médico, Inessa é professora também, além de comunicadores populares. Então contem para mim um pouquinho sobre vocês. Então, eu sou Inessa, eu conheci o NPC, na verdade, um pouco antes de fazer o curso. Eu conheci o Vitor primeiro, Vitor Janotti, ali em 2007, a gente teve um contato. E aí, muito rápido, assim, eram esses cursos que ele dava de um dia, e eu tive essa oportunidade, uma palestra. E aí é bem impressionante, né? O jeito do Vitor, e aí isso chamou a atenção. A gente já tinha começado o jornal, eu sou do MCP, Movimento das Comunidades Populares, e a gente começou o jornal Voz das Comunidades, que não é o do Complexo do Alemão, né, apesar de ter o nome igual, e a gente apresentou depois para o Vitor, procuramos ele, conversamos um pouco, mas foi um contato rápido. E aí eu só vou voltar a ter contato com o NPC em 2016, quando eu fui fazer o curso de comunicação popular. Infelizmente o Vitor já não estava mais, ele faleceu em 2015, mas mesmo assim, né, ficou todo o legado e o contato com a Claudinha, a Cláudia Santiago e com a turma que eu fiz o curso. E aí pronto, aí a gente nunca mais se largou, desde 2016 para cá. Mas antes de chegar lá, você já era professora, já tinha um trabalho já se desenvolvendo. Eu sou professora e o jornal, como eu falei, começou em 2006, mas eu só comecei a fazer parte da equipe em 2009. Então eu fazia, até hoje faço assim, né? Eu sou professora, é minha fonte de sobrevivência, mas eu também sou da equipe do jornal. Então eu vou mantendo essas duas atividades, além das outras também, né? E você, Breno, conta pra gente. Bom, eu sou médico, tenho formação em medicina de família e comunidade e não tinha nenhuma formação de comunicação, nada assim, além da comunicação com o paciente, né? Pessoa a pessoa, mas a partir do dia a dia a gente trabalhando para as pessoas vendo as necessidades que são maiores do que são viver, né? Uma comunidade. Então eu ficava pensando, bom, a gente tem que pensar maneiras de conseguir trabalhar questões maiores com mais gente, aí é comunicação. E eu estava participando do coletivo que eu estava fazendo parte na época, um colega mandou uma visão sobre o curso do NPC, aí eu fiquei interessado, então fui lá, sem saber se eu ia me encaixar ali, porque assim, não tinha experiência prévia com comunicação, mas acabou que me encontrei ali mesmo, sabe, assim, a partir do curso, dos debates que foram levantados, o curso é muito participativo, assim, muito legal que o NPC, a Cláudia, né, que dá o curso principalmente, mas todos os professores têm muita experiência, mas não vem assim, ensinar a fórmula de como fazer. Eles trazem a experiência que eles têm, mas compartilham com a gente debate que tem ali, tem a turma muito diversa, pessoas de vários lugares, várias comunidades, várias origens diferentes, assim, várias experiências com comunicação ou não. Então aquilo ali me fez entender mais sobre a comunicação e me motivou a fazer. Então a partir daí eu comecei a participar do NPC também, sabe? Tive outras iniciativas de fazer comunicação popular. E depois o próprio NPC fez ano passado um curso de comunicação popular em saúde, na Cidade das Pedras. Eu participei desse curso também, que eu acho que mais próximo de uma área que eu já atuava antes. Bom, vocês falaram brevemente, mas para quem está assistindo a gente, o que é o NPC? Então, o NPC é o Núcleo Piratininga de Comunicação. Então, como eu falei, eu conheci pelo Vitor, mas foi muito rápido. E aí, em 2015, um companheiro, Douglas Eliodoro, que já era do NPC, já tinha feito o curso, ele tinha esse contato, né? E ele falou, ele já sabia do jornal, do trabalho que a gente faz, né? A gente tem um trabalho
na comunidade chipimense, no Chapadão. Aí ele falou, olha, você tem que fazer esse curso, porque o curso de comunicação popular é muito bom, insistiu, mas a minha filha estava com 1 ano de idade, aí estava difícil para ir, foi 2015. Aí eu disse, olha, não dá. Aí ele insistiu, não, você tem que fazer, não pode, você não pode ficar sem fazer. Aí eu fui em 2016. Aí me organizei, ela estava com 2 anos, né? Foi um pouco difícil, mas eu me organizei para ir. Outras pessoas me ajudaram. E aí quando eu fui, eu vi que tinha falecido em 2015, né? Então ainda estava essa. Mas a Claudinha pegou assim, todo o legado dele e segurou, né? Segurou até 2015, em 2016 continuou. E aí, bom, eu fui, apresentei o jornal, né? A gente tem um jornal impresso, me apresentei como de jornal e falei, olha, eu vim para fazer o curso. E aí é isso que o Breno falou, né? Então é uma oportunidade incrível, ainda mais para... Eu não tinha feito faculdade de comunicação, então para mim tudo ali, eu já tinha alguma experiência de jornal, mas eu aprendi muita coisa nova. Na parte de redação, essa questão da linguagem, a importância de falar, escrever fácil, né? De as frases mais curtas, de não usar palavras o economês ou juridiquês. Então essas coisas me marcaram muito. E fora também o que o Breno falou, de você ter contato, né, com a turma, fazer aquela amizade com a turma, cada pessoa tem uma experiência diferente, de um lugar diferente do Rio. As aulas que eram nas comunidades, ter a oportunidade de conhecer, a gente foi no Morro São José Operário, enfim, muita coisa boa. Então é uma oportunidade assim incrível, né? Aprendi muito e eu acho que é muito importante esse trabalho. Não quero ser injusta, mas a gente não vê muito o que o NPC faz, a gente não vê muito assim outras organizações fazendo. Pelo menos no Rio de Janeiro, eu acho que é uma importância fundamental de apoiar a comunicação popular, de acreditar na comunicação comunitária. Eu acho fundamental. O NPC ele também traz uma experiência de muitas décadas de comunicação popular mesmo, que foi fundado pelo Vitor e pela Cláudia Santiago, Vitor Diamante e Cláudia Santiago, na década de 90. Ele já trabalhava, ele era sindicalista, jornalista, trabalhava com jornalista de sindicato. Vê o microfone 1 aí, por favor, Tô. Mudar ele de posição, que eu acho que tá encostando e às vezes está dando uma leve interferência. Foi? Esse som até que não tá tão... Eu imagino que esteja aí pegando, mas a lapela deve salvar. Mas esse helicóptero aí... Vamos esperar que ele vai descer? Se parou na hora certa, que eu acho que ele vai descer agora. Isso mesmo. Então a gente já se resolve de uma vez com esse ruído. Dá um clique aí. Tá em quanto tempo aí, Chico? Tá em quanto tempo aí, Chico? Chico, tá em quanto tempo? 8h10. 10. Vamos ficar em 7 minutos aí a gente conversa, tá? Vou passar rápido, deve ser no mínimo 7 minutos. Passa rápido. Ele é médico. Ó, depois de acabar tudo isso, você vai me atender. Tá vendo? Já trouxemos até um médico pra senhora. Por Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Não é? Olha o tamanho do vaso aqui. Direito a pausa. Já te arranjamos até uma Você quer deixar aqui para não deixar no Tá chão? vendo? Tá subindo ou tá descendo? Meu filho é tão tá Tá de descendo, moto, né? carro, sabe? Só falta ser mais um. Então, Tá. Podemos voltar? Chico, como é que estamos aí? Podemos, já estamos ainda aqui no eu mesmo não- take. Aqui eu chego a aparecer, Chico. Chega, mas tá dentro. Tá dentro? Isso aqui tá dentro. Mais, Mas aí. Mas a sua sombra ainda. Não tem problema se você entrar não, tá? Podemos, que tá rolando. Tá, vamos voltar da sua fala então. O NPC ele traz muitas décadas, mas bastante tempo de experiência de comunicação popular e sindical. Que o Vitor era sindicalista,
participavam dos sindicatos, a Cláudia Santiago é jornalista, trabalhava como jornalista na comunicação sindical também, desde a época da ditadura, sabe? Então eles enfrentaram todo o tempo de fazer comunicação popular na época da censura, na época da perseguição militar mesmo. E se organizaram nessa época e depois do fim da ditadura, na década de 90, eles viram, bom, agora tinha mais liberdade para organizar o núcleo e também a necessidade de manter aquela experiência, sabe? Não deixar se perder, porque quando é que a gente vai precisar de novo, né? Assim, sempre é muito importante se manter. E é uma coisa que eles vão mantendo, infelizmente eu não conheci o Vitor, eu conheci o NPC há pouco tempo, mas eles vinham mantendo e a Cláudia continua mantendo essa experiência de luta, essa história também de como é que era feita a comunicação na época da ditadura, dos sindicatos em luta, e como é que é feita a comunicação sindical, a comunicação popular, então, mas também sempre sempre aberto aos novos tempos, aos novos meios, às novas E necessidades. vão trazendo outras formas também da gente se comunicar, né? Os novos tempos vão pedindo Olha, outras separou. articulações. Então o celular tá ligado. Ok, pode seguir. Pode ir? Volta do início da sua fala. Os novos tempos vão pedindo outras articulações também, né? Então, esse conhecimento alinhado ao novo, né? Mas sem perder o que já vem sendo construído há muitos anos, é importante, né? Esse diálogo. Vocês falaram muito do Vitor, né? Janotti. A gente já gravou um programa numa ocupação lá na Gamboa, que leva o nome dele, grande jornalista que foi radicado aqui no Brasil. Né? E agora vocês trazem também a importância da Cláudia, né? Como jornalista que vem seguindo esse projeto. E eu queria que vocês falassem um pouco da importância de nomes como esses nomes, né? que vocês trouxeram aqui. A importância mesmo desses nomes na luta, né? De pessoas que são referências para a luta popular, para a comunicação popular. Então, para mim, assim, eu acho que o Vitor, além dessa questão da comunicação, eu acho que ele traz também uma questão de opção, né? Então, quando ele faz a opção de vir para o Brasil e de aqui e morar no lugar mais pobre, então ele vai optando por vai fazendo opções pela organização, né? Por estar junto do povo mais sofrido, das pessoas que mais precisavam. E depois, quando ele se encontra com a Cláudia e eles começam o núcleo Piratininga, eu acho que é essa fé na comunicação e no jornal impresso. Claro que a comunicação é tudo, né? E a comunicação é arte, é música, e como é hoje a internet, mas essa fé no jornal impresso, né? De acreditar na força, e não só do jornal como instrumento de comunicação, mas como instrumento de organização. Então eu acho que o Vitor e a Cláudia e o NPC, eles me ajudaram a entender melhor isso, né? A gente já fazia essa reflexão um pouco no movimento que eu participo, que é o MCP, mas eu acho que o NPC ele trouxe mais isso, mais força. Então o jornal, ele não é só para comunicar, ele tem que servir para organizar, para mobilizar e organizar também. E como funciona o curso, a formação lá, essa que você está fazendo? Bom, são vários meses de... Bom, já fiz, né? Fiz no começo do ano passado. São vários meses de formação, normalmente sábados alternados, a cada 15 dias. E aí tem várias... As aulas têm vários formatos de aula, né? Logo no começo a gente tem a gente faz aula andando pelo centro. A minha turma foi andando pelo centro do Rio, ali pela zona portuária. Para entender a história da cidade, né? A história do Rio, saber de onde que vem isso tudo, a gente tem uma base de onde começar e já começa ali a discussão também. E aí depois tem aulas, assim, que apesar de ter aula de alguém falando, a gente sentado, mas sempre muito aberto a conversa, mesmo, muito dinâmica. E aí em diferentes lugares, sabe? Tem sindicato que cede o teatro pra gente fazer, mas também vamos em ocupações, sabe? Diferentes lugares pra gente também. Fomos também na sede de Fala Roça, na Rocinha, então, sabe? A gente vai em diferentes lugares onde a comunicação popular está acontecendo para não ficar só na coisa teórica, né? Ver na prática. Ver na prática quem está fazendo, quem está se articulando. E além disso, a gente escreve, né? Tem que praticar, escrever. No final do curso tem um jornal que é feito pelas pessoas do curso, que a gente coloca em prática tudo aquilo que foi discutido.
E é um espaço muito inspirador, assim. Acho que o NPC ele funciona como, além de trazer a experiência, compartilhar a experiência pra gente, é um núcleo aglutinador também, assim. Cada pessoa, a gente vê cada pessoa que passa por ali, fica por ali também, sabe? Então a gente, quando está fazendo o curso, aparecem várias pessoas dos anos anteriores que voltam para participar também, porque vai ficando um grupo coeso, assim. Uma rede articulada, né? E a Cláudia é incrível nisso, sabe? A Cláudia, ela conhece um monte de gente, ela tem contato com as pessoas, ela une as pessoas, ela conecta as pessoas, então é admirável isso, assim, quanto de coisas que surgem que são possibilitadas a partir daí, sabe? A partir do encontro. Do encontro, exatamente. E como é que é a sua experiência na formação? Então, foi isso. A minha formação eu considero porque desde criança eu já nasci dentro de um movimento. Então, meus pais já participavam. Quando eu nasci, fui crescendo, eu já fui participando. Então, para mim sempre foi natural. A vida e a militância dentro do movimento são uma coisa só. E aí, então, isso veio até... E a comunicação, ela chegou depois, nesse sentido, né? De ter um jornal, né? Quando a gente começou o jornal foi em 2006. E é um jornal impresso, de circulação, circula em vários estados. Então, quando eu fui fazer o curso do NPC, era um pouco diferente do perfil das outras pessoas que estavam fazendo, que eram sempre jornais ou veículos bem localizados, né? De um bairro, de uma favela, de uma comunidade. Então foi um pouco diferente nesse sentido, né? Que a minha experiência não era daquela comunicação só do bairro ali, só da comunidade. Mas claro que isso não impediu nada, né? Acho que só agregou, só ajudou. Inclusive depois a gente teve 2 momentos do nosso jornal que a gente fez curso, oficina, e a Claudinha deu um apoio. O que aconteceu? Essa bateria aqui. Vou mudando. Eu vou sentir mais frio, né? A gente vai retornar um pouco mais tempo da fala. Só pra você não conseguir pensar. Eu inicia de novo, né? Essa palavra. Se não fosse os caminhões aqui, é bem tranquilo, né? Mesmo Assim, tirando o barulho do caminhão, você vê, não tem só os passarinhos. Estou confiando na mágica da edição, de qualquer coisa vocês vão dar um toque. Você também fez esse curso que é anual, que é de uma semana? Não, eu fui para ajudar. O curso anual é aquele. Então segura isso que a gente pode falar também. Aqui. Dessa coisa também dos colaboradores, né? Que chegam para ajudar. Isso. Então não fala agora, deixa. Se quiser já emendar no que você estava falando, aí a gente, ou não, eu posso jogar também, mas é uma boa informação, né? Saber que dentro do curso, como ele falou não, segura. Você já sabe o que você quer perguntar, você segura aí. Não pergunta não. É como você falou que tem um ano, não segura. Você estava fazendo ainda. Porque depois que a gente fala, a sensação que dá é que a gente garantiu. Isso Sim. é real, isso acontece mesmo. Depois que saiu da boca a primeira vez, parece que a gente já garantiu, só que se não tiver pegando ali, ó. Aí tem. Temos. Temos? Estamos aí, Tony? Voltamos. Então, a minha formação eu considero assim, eu nasci dentro do movimento que eu participo hoje, né? Então, para mim, a vida e a militância dentro do movimento é uma coisa só, uma coisa natural. Eu já fui participando. A comunicação veio depois, né, em 2006, quando a gente lançou o jornal. E 10 anos depois, né, coincidentemente, aí a gente se encontra com o NPC e aí começa esse namoro, né? Eu costumo dizer que é um namoro, assim. E aí a Claudinha, a gente fez uma oficina, depois fez um curso de comunicação. E aí ela deu um apoio, participou, ajudou. E a gente foi trocando, né? Então,
ela ajudou também na publicação do livro do Luiz Villanova, que é um companheiro nosso. De novo. Hoje vai ser assim. Mas eles estão. Eu acho que eles tiram terra, que é alguma coisa que assim. Pior que eles não desligam, né? Chico, avisa aí quando puder. Chico. Rolando. A sensação é que ele não tá ouvindo. Foi. Bora? Volta do início? Não, segue o que estão. Então, e aí a gente... Bom, a Claudinha também apoiou a publicação do livro do Luiz Villanova, que é um companheiro nosso de luta do Maranhão. Então a gente vem nessa troca, né? E, bom, o NPC também faz o curso anual. E aí eu participei algumas vezes para ajudar, porque aí já é um curso para sindicalistas, né, do Brasil inteiro. Aí a gente vai mais para ajudar a vender livro, ajudar nas tarefas práticas. Teve uma vez que a gente levou um grupo para se apresentar, porque o curso era sempre próximo ali do Dia da Consciência Negra. Então é uma relação assim de troca, né? Claro que às vezes não é tanto quanto a gente gostaria, né, de estar sempre participando, mas o NPC é um convite sempre com carinho, a gente sempre pensa com muito carinho. Quando é uma atividade, festival de comunicação popular, ali na Cinelândia, então tudo que o NPC faz, assim, a gente procura estar junto, porque é um trabalho importante. E faz parte também dessa rede de comunicação popular, essa colaboração, né, que acontece não só para quem está administrando o curso, como você está falando, mas para quem chega para colaborar, para quem chega para, né, como você falou, estruturar talvez uma venda, uma parceria que vai ajudar na formação de quem está fazendo, né, tanto o curso anual como essas outras experiências, né, como feiras e outras coisas. Eu fico pensando aqui, ouvindo vocês falarem, na importância mesmo da comunicação popular e de uma formação para isso, né? Porque a gente tem uma mídia completamente, uma comunicação completamente hegemônica, e quando a gente vai para um lugar de uma formação que quebra isso, né? Que está buscando uma democratização dos assuntos, dos acessos, é um outro lugar, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho também dessa experiência em relação às mídias que a gente tem, né? Que já estão postas, que tem um controle de uma certa informação, e esse desejo de ampliar, né? A partir de um olhar mesmo que democratize para todo mundo o acesso, né? Uma coisa que eu acho que é fundamental no começo de tudo nesse debate é que a mídia hegemônica, né, das mídias, das grandes empresas de comunicação, elas se colocam como neutras, elas tentam se colocar como neutralidade, que não tem, que não existe. Isso a gente aprende no curso do NPC também. Exato, então. O curso faz a gente refletir sobre isso, porque se a gente não debate sobre isso, a gente acaba aceitando aquela forma de comunicação como natural. E aí muitas pessoas têm iniciativas próprias de fazer de fazer a comunicação da comunidade, do que está vivendo ali de necessidade, mas acaba a gente corre o risco de repetir isso que a gente consumiu a vida inteira. E aí foi sempre apresentado como a única maneira de fazer, né? E nem sempre não teve acesso a contato com outras formas de comunicação popular. Então acho que essa é a primeira coisa, é quebrar essa ilusão de que só existe uma maneira de fazer comunicação, e que a ilusão de que a comunicação é neutra. A comunicação nunca é neutra, sabe? Ela sempre ela envolve alguma intenção por trás de quem está fazendo a comunicação. Ela pode ser aberta, pode estar aberta ao debate, que é a ideia da comunicação popular, que é da comunidade para a própria comunidade, ou ela pode estar fechada ao debate. Se estiver fechado ao debate, já acaba com a neutralidade, que é o que a gente vê nas grandes mídias acontecendo. Assim, esse debate, já acho que é uma coisa assim, é um fundamental. E a partir daí, várias técnicas, né, que é importante também, assim. Então, é muito legal lá, a gente vê várias pessoas que estão fazendo o curso comigo já tinham experiência de comunicação popular por conta própria, mas aí aqui também novas ferramentas para usar e ver as pessoas também trocando experiências de como estão
vendo, e isso vai alimentando também para ter mais Para essa criar atividade. novas formas, né? Novas formas. Interessante você falar isso, que eu lembrei que o Vitor, ele dava exemplo, né? Acho que era o jornal Globo, era Folha de São Paulo. Não, tudo bem. Pode seguir. Sai pra tu antes, sai pra tu antes. Pode ir.